Está no nosso momento de reflexão bíblica e nós estamos chegando à quarta mensagem da nossa série Enfrentando a Vida. Eu gostaria de começar esse momento de reflexão lembrando até onde nós chegamos nesse momento, como foi a nossa jornada até aqui, né? Primeiro a gente viu sobre a promessa. O envio do Espírito Santo é um ato da graça de Deus para com os seus discípulos. Este ato de amor capacita os discípulos com sabedoria, coragem e amor pelo próximo. Então, o Espírito Santo é uma promessa de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Ele nos envia isso como uma promessa. Depois existe a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo convence a humanidade da verdadeira narrativa da história escrita por Deus, nos levando a entender nossa condição de desconexão com Deus por causa do pecado. O juízo que advém dessa condição e da necessidade de ser feita a justiça de Deus. E essa justiça feita por Deus é feita na pessoa de Jesus, através da sua morte e depois da sua ressurreição. Então, tudo aquilo que estava sobre nós, o Espírito Santo convence a humanidade, nos convence dessa verdadeira história, porque existem várias narrativas competindo com a verdadeira narrativa, com a verdadeira história que Deus está escrevendo. E essas falsas narrativas tentam tirar os nossos olhos, o nosso coração do foco da verdadeira história. Então o Espírito Santo, ele entra na história, ele vem sobre nós através do sacrifício de Cristo Jesus, e ele nos convence do juízo, ele nos convence da nossa condição do pecado, e também ele trata com a gente de forma justa. Ainda, ele traz transformação. Ele tem uma promessa, a missão, e por último nós vimos sobre transformação. O Espírito Santo provoca uma transformação completa na pessoa que se rende ao amor de Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo faz. Ele promove uma transformação completa, dando a essa pessoa um novo coração sensível e humilde diante de Deus. Então é isso que nós olhamos até este momento da nossa caminhada aqui. E eu gostaria de começar a quarta reflexão, ou seja, a nossa penúltima reflexão sobre a ação do Espírito Santo na história, olhando um pouco para a nossa cultura. E nessa semana nós tivemos uma notícia triste, e é com muita reverência que eu vou falar um pouco sobre isso, porque envolve uma pessoa pública e juntamente com isso não envolve simplesmente uma questão de certo ou de errado. Mas eu gostaria de muita reverência fazer menção à carta de despedida de Flávio Magliaccio. O ator Flávio Magliaccio, na última semana, cometeu suicídio. E ele deixou uma carta de despedida. E na carta de despedida dele diz o seguinte: me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos como tudo agora. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora em um país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Essa foi a carta de despedida do Flávio Magliaccio. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para a frase: a humanidade não deu certo. Nós poderíamos fazer várias reflexões, mas eu gostaria de fazer uma redução aqui, um corte em tudo que ele disse e simplesmente olhar para essa frase central da carta dele: a humanidade não deu certo. Talvez diante do momento que nós estamos vivendo, seja ele político-econômico, seja ele científico, seja ele por causa da pandemia, diante desse momento político, desse momento que nós estamos vivendo, você pode estar pensando igualmente, igual Flávio. Você está pensando assim: realmente a humanidade não deu certo. Esse projeto de humanidade não está dando certo.
Você olha para os políticos e você fala assim, não, essas pessoas estão brincando com coisa séria, porque os políticos, eles estão brincando com a vida das pessoas. E a vida de pessoas é algo muito sério, algo muito único. A partir do momento que nós temos uma compreensão da cosmovisão cristã, nós entendemos que a vida de um ser humano é feito à imagem e semelhança do Deus Criador de todas as coisas. É algo muito sério quando você brinca com a vida. E nós olhamos para os nossos políticos, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, do centro, seja qual for, você percebe que existe uma brincadeira, um jogo político, um jogo de poder, e eles estão usando vidas para atingir o poder pelo poder. E você pode olhar para essa situação e falar assim, a humanidade não deu certo. Ainda você pode olhar para a ciência e talvez o seu coração esteja fixo na ciência e falar assim, não, realmente a ciência vai nos livrar de tudo isso. Mas nós não temos uma resposta ainda científica plausível de que temos uma solução para essa situação da pandemia. Realmente nós estamos refém de um inimigo invisível. E a nossa ciência, o nosso conhecimento, toda a tecnologia, os supercomputadores, seja o que for, não nos livrou deste mal. Nos últimos anos, nós avançamos drasticamente em tudo isso. Nós conseguimos reverter a velhice, nós conseguimos extirpar alguns maus, algumas doenças, nós vencemos muitas barreiras, mas diante de um inimigo invisível, de um vírus, de um microvírus, que nós não conseguimos enxergá-lo, nós temos medo de pegarem até mesmo na maçaneta do nosso carro. Diante disso, a nossa ciência não tem uma resposta ainda conclusiva. E você, neste momento, você pode pensar, não está dando certo. A humanidade não deu certo. Ainda você pode olhar para a sua própria família, porque está todo mundo hoje convivendo muito. Se uma das características da sociedade pós-moderna era o workaholic, a pessoa que está trabalhando demais e por isso está fora de casa, agora, por causa dessa quarentena, está todo mundo dentro de casa convivendo. E daí você convivendo com os seus familiares, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, você pode olhar para esse seu pequeno mundo e você fala assim, o que aconteceu? Se transformou em um caos esse mundo que eu tinha. Talvez porque você terceirizasse toda a educação dos seus filhos para professores, para a igreja, agora você está precisando educar os seus filhos. Talvez você, de tanto trabalhar, não tinha uma convivência tão próxima com o seu cônjuge, agora você tem que conviver com o seu cônjuge quase que 24 horas por dia, e você pensa assim, eu não fui feito para isso. Imagina, e daí você está olhando para mim e falando assim, realmente, Wellington, a humanidade não deu certo. O grande problema disso é que a gente pode ser envolvido por aquilo que o Luiz Felipe Pondé escreveu na Folha nessa última semana, dizendo assim, o grande desafio espiritual pós-pandemia será não sucumbir ao niilismo. O grande desafio espiritual pós-pandemia, movido por esse sentimento de que a humanidade não deu certo, nós vamos migrar para aquilo que os filósofos chamam de niilismo. E o niilismo, vou dar uma simplificação, uma conclusão, um ponto aqui muito simples dele, um resumo dele. É o ponto de vista que se considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados. E que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Isso é o niilismo. Daí, diante dessa desesperança generalizada, aonde você olha para os valores, para as instituições, você vê tudo sendo se transformando em estado líquido, como diz Zygmunt Bauman, né? As coisas não são sólidas mais nessa pós-modernidade. Tudo se torna líquido, tudo se torna frugal, tudo passageiro. E diante dessa realidade, o que nos sobra não é absolutamente nada.
A sua percepção das coisas é a percepção de que você está se olhando para o espelho e você não está vendo nada. Nada. Porque todos os seus valores foram roubados. Porque tudo aquilo que você acreditava, onde você colocava os seus pés, não existe mais. E a pergunta é, como é que eu vou então viver sem um fundamento? Então a gente volta para o início da nossa reflexão e a pergunta é, será que deu realmente certo? Talvez você fique desesperado com isso, mas será que realmente deu certo? Bom, diante disso, nós estamos meditando sobre a narrativa do pós-morte e ressurreição de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele entra na história da humanidade para criar um corte nessa história. Existe o antes e o depois dessa presença física do Deus encarnado, Cristo Jesus. E essa história tem sido construída, nós como reformados acreditamos nisso, essa história tem sido construída, tem sido narrada desde o Gênesis, passando por Noé, pelas grandes alianças, por Abraão, por Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, as grandes alianças, e essas alianças apontando para uma progressão aonde tudo vai culminar na história em Cristo Jesus. Então, quando Cristo Jesus entra na história, ele está cumprindo todas as expectativas daquilo que nós olhamos no Antigo Testamento. Todas as promessas do Antigo Testamento estão sendo cumpridas em Cristo Jesus. Então, quando Cristo Jesus ele entra, sua morte e sua ressurreição, a gente percebe que depois de 50 dias, 40 ou 50 dias, tem a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Mas antes disso, em Mateus capítulo 28, versículo 19, a gente tem a famosa grande comissão, vão e façam discípulos de todas as nações. Praticamente, na ascensão em Atos capítulo 1, nós vemos novamente a mesma grande comissão sendo falado por discípulos, mas não mais narrada por Mateus, mas agora narrada por Lucas no livro de Atos. Então eles dizem, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Vão e façam discípulos, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. É a mesma grande comissão. Jesus está subindo aos céus. Dias depois, tem a descida do Santo Espírito. Mais tarde, a gente tem em Atos capítulo 8, a expansão da igreja. Perceba, Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 8, a expansão da igreja de Jerusalém. A pergunta que eu gostaria de fazer para você, que talvez você que lê a Bíblia regularmente, tem uma intimidade um pouco maior com a Bíblia, se você não tem, não fica preocupado que eu vou te dar essa resposta daqui a pouco, mas se você tem uma intimidade maior com a Bíblia, pergunta, a expansão da igreja foi algo assim natural? Ela foi voluntária? Os discípulos olharam e falaram assim, bom, Jesus ele disse que nós deveríamos fazer discípulos em Jerusalém, ok, nós estamos em Jerusalém. Ele disse que nós deveríamos fazer discípulo em toda a Judéia, e depois nós irmos para Samaria, e depois nós passarmos aos confins da terra. Ou seja, nós precisamos expandir o reino de Deus até o final. Os discípulos, os primeiros discípulos, eles tinham uma consciência plena a respeito disso? Perceba, nós estamos falando disso pós-descida do Espírito Santo. E perceba que de Atos capítulo 2 até Atos capítulo 8, os estudiosos dizem que foi de 3 a 5 anos.
3 a 5 anos para ter a expansão da igreja. Daí você pode estar olhando para mim e perguntando, falando assim, Wellington, é lógico, eles estavam treinando pessoas, eles estavam discipulando pessoas, eles estavam preparando missionários, eles estavam planejando a expansão da igreja. A pergunta é, será que eles estavam planejando a expansão da igreja? Será que eles estavam realmente cumprindo o que Jesus disse na história? Ou mudanças inesperadas ou redirecionamentos de planos? Qual que é a diferença disso? Foi mudanças inesperadas ou não? Teve um redirecionamento do plano a partir daquilo que Deus estava fazendo na história? Deixa eu mostrar para vocês Atos capítulo 8, versículos de 1 a 2. Diz o seguinte, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, lançando-os na prisão. Vamos lá? Perceba aqui algumas coisas. Primeiro, naquele dia iniciou uma grande perseguição contra a igreja. A expansão foi planejada? Ou a expansão foi um redirecionamento de Deus? Porque nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que nada acontece nas nossas vidas se Deus não permite. Então, provavelmente, Deus permitiu a perseguição, provavelmente não, com certeza, Deus permitiu a perseguição da igreja, para que ela pudesse ser expandida. Agora tem alguns princípios nisso aqui que nós estamos lendo. Saindo da zona de conforto para reencontrar o significado. Porque a igreja, até Atos capítulo 8, ela estava cuidando do seu, eles estavam pregando, eles estavam se reunindo, eles estavam adorando, eles estavam aprendendo com os apóstolos, eles tinham eleitos diáconos para cuidar das viúvas, para cuidar da distribuição dos alimentos, para cuidar da assistência social da igreja. Então, aquela igreja era uma igreja viva. Mas a pergunta é se aquela igreja estava cumprindo a missão de Cristo Jesus. Então, eles estavam saindo da zona de conforto para reencontrar um significado na missão. E é isso muitas vezes que Deus faz nas nossas vidas. Primeiro, a perseguição foi desleal e injusta. Eu queria construir algumas pontes com vocês. A primeira coisa que nós olhamos no texto é que uma perseguição desleal e injusta. Os próprios judeus perseguindo os judeus, o próprio povo matando o próprio povo. Não era o Império Romano. O Império Romano ainda não está na história perseguindo os cristãos. Quem está perseguindo os cristãos aqui são os próprios judeus. Perceba que o texto diz que Saulo, depois vai se tornar Paulo, está perseguindo os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Jesus. 2, eles lamentam a morte de pessoas amadas. Estevão tinha morrido por causa do seu testemunho. Estevão dá um testemunho bonito a respeito da pessoa de Jesus e prega aos judeus a grande história do Evangelho de Deus. E por pregar a história em conexão com aquilo que Cristo Jesus fez na história, Estevão é morto. Ainda, a obrigatoriedade na mudança do estilo de vida. Por último, tudo o que era normal é tomado pelo caos. Tirando a perseguição desleal e injusta, que talvez algumas pessoas não sofram, na nossa sociedade hoje, nós estamos lamentando a morte de pessoas queridas. Nós estamos. Talvez pessoas próximas a você pegaram o coronavírus, ou talvez pessoas próximas a vocês não pegaram o vírus, mas faleceram. E você está lamentando a morte de pessoas queridas e amadas. Ainda,
Por causa de toda essa pandemia, nós fomos obrigados a mudar o nosso estilo de vida. A liberdade que nós tanto prezamos de ir e vir, agora está tolhida. Nós não temos a mesma liberdade que antes. Nós temos que usar máscara. Existe decreto em vários lugares para a gente colocar, em várias cidades, inclusive na nossa de Sorocaba, para quando a gente estiver em lugares públicos, nós precisamos estar com máscaras. Numa atitude de amor, de graça, eu sei, de cuidado para com o outro. Não estou falando contra as máscaras, pelo contrário, eu acho que isso, a gente tem que ter uma preocupação com o próximo, uma atitude altamente cristã, você seguir os decretos do governo. Porém, a liberdade, e é o que eu estou falando, a nossa liberdade está agora restrita. Talvez um dos maiores deuses dos nossos dias, a liberdade que nós tanto desejamos, está agora restrita. Você não tem mais tanta liberdade. Você teve que mudar o seu estilo de vida. Isso não é bom. Isso para você talvez seja trágico. Tudo o que era normal se tornou um caos. Se tornou um caos fazer compra no mercado, porque era normal. Tomar um café na padaria com amigos hoje, nem pensar. Sair para jantar, não tem como. Até pedir comida pelo delivery, você tem medo. Então, tudo se tornou caos. Perceba, existem algumas pontes. Agora, diante dessas pontes, a pergunta é como os primeiros discípulos, ou melhor, nós vamos tratar um pouco da vida de Felipe, como Felipe, um dos discípulos de Jesus, tratou este momento que ele estava vivendo. Porque tem algumas pontes em relação a gente. Nós estamos lamentando. Talvez você seja perseguido, não sei. Talvez injustamente no seu emprego, no seu trabalho. Você teve que mudar o seu estilo de vida. E você vive hoje num caos social, seja ele econômico, porque o desemprego está batendo a nossa porta a todo instante. A nossa economia está em queda. Se você acompanha a Bolsa de Valores, você percebe a ondulação dela. Se você estava desejando fazer uma viagem, você está pensando 3 vezes por causa do dólar, e você fala assim, estamos no caos. Estamos num caos político, num caos econômico, estamos num caos. Assim também estava a vida daqueles primeiros discípulos, quando a primeira perseguição a eles foi deflagrada. Qual foi a postura deles? Qual é a sua postura diante daquilo que você está vivendo? Porque a sua postura, a forma como eu e você vamos responder a esses desafios modernos, contemporâneos da nossa cultura, é que vai determinar a nossa fé, o nosso testemunho. Talvez você não parou para pensar nisso ainda, mas o seu testemunho tem a ver como você vai enfrentar os seus desafios daqui para frente. Essa nova forma de viver que nós vamos ter. Bom, C.S. Lewis, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Vou repetir, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Porque, meus irmãos, o cristianismo, eu sei, diferente do que muitas vezes nós ouvimos de alguns pregadores modernos, né? Que venha para Jesus e a sua vida está resolvida, né? Venha para Jesus, porque Jesus ele tem os 5 passos para uma vida feliz. Venha para Jesus, porque você realmente, se você vier para Jesus, você vai ter a fórmula do sucesso, né?
não é assim. Sinto te informar que o cristianismo é uma religião altamente desconfortável. O cristianismo nos empurra para uma zona não de conforto, para uma zona de desconforto. Porque o que Deus está fazendo em nós é nos moldar ao caráter de Cristo Jesus. Então ele não vai ser nada confortável. Nada confortável. Porque se nós queremos mudar aquela premissa do começo da nossa reflexão, de que a humanidade não deu certo, a única forma dessa humanidade dar certo é essa humanidade estar rendida aos pés de Cristo Jesus. É a única forma. Porque se essa humanidade se render aos preceitos da comunidade, da cultura pós-moderna, se essa humanidade se render ao poder, se essa humanidade se render ao dinheiro, se essa humanidade se render a filosofias esotéricas, essa humanidade não dará certo. Não dará certo. Deixa eu mostrar para vocês, então, alguns princípios a respeito, ou melhor, hoje eu vou fazer um sermão de um ponto só. E o ponto é, mova-se na direção do que o Evangelho pode fazer. Mova-se na direção do que o Evangelho pode fazer. O versículo 5 diz o seguinte: e os que haviam sido dispersos pregavam a palavra para onde quer que fosse. Indo Filipe para Samaria, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Eu acho que aqui começa a primeira transformação e o primeiro momento de ressignificado na vida de Filipe. Deus está ressignificando Filipe aqui. E como Deus está fazendo isso? Perceba, para onde Filipe foi? Filipe foi para Samaria, para uma cidade de Samaria. Se você não sabe, Samaria foi a capital do Reino do Norte, a capital do Reino de Israel. Em 1930 a.C., mais ou menos, depois da morte do rei Salomão, houve um racha entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Houve um racha no povo judeu. O Reino do Sul ficou conhecido como o Reino de Judá. E o Reino do Norte ficou conhecido como o Reino de Israel. A sua capital era Samaria. Com esse racha, os que moravam no norte não poderiam ir adorar no templo em Jerusalém. Então, lá em Samaria, eles construíram uma nova forma de adoração. Mas não durou muito tempo, porque quando os babilônicos invadiram o Reino do Norte, eles mudaram toda a cosmovisão daquele reino e os samaritanos ficaram meio que judeus mestiços. Toda a cultura babilônica entrou na cultura samaritana, do Reino do Norte, do Reino de Israel, e isso trouxe um grande prejuízo para a espiritualidade daquele reino, tanto que os judeus olhavam para os samaritanos com desprezo, porque eles não eram um judeu de sangue puro. Eles eram um judeuzinho vagabundo, porque eles não tinham a linhagem pura, eles não adoravam mais no templo de Jerusalém, e os costumes da Samaria eram completamente diferentes daquilo que a palavra de Deus muitas vezes ditava. Então perceba, para onde Filipe é levado por causa da mudança? Filipe é levado para uma cidade de Samaria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Filipe, apesar do nome, apesar do nome grego, talvez um judeu helênico, mas ele era um judeuzão. Filipe, segundo os estudiosos, ele era provavelmente um dos discípulos que estava entre os 40 discípulos de Jesus, aquele grupo maior de discípulos que caminhava com Jesus. Filipe, ele ouviu Jesus de perto, ele caminhou e ele tinha um grande orgulho por Jerusalém e por ser um judeu de sangue puro. Assim como Paulo, por exemplo.
Ou Saulo, melhor dizendo. Agora pensa comigo. Filipe, um judeu de sangue puro, alguém que ama a palavra de Deus, alguém que viu o Cristo indo para Samaria. Pergunta, era fácil? Deus está moldando o caráter de Filipe. Sabe por quê? Porque o evangelho acaba com todo preconceito. O evangelho acaba. Mas o evangelho não acaba com todo o preconceito, mudando as pessoas que estão à volta. O evangelho acaba com todo o preconceito me mudando. Mudando o meu olhar para as pessoas. Sabe o que eu acho muito engraçado, às vezes, nos crentes? Naqueles que se dizem crentes, né? Porque eu prefiro ser chamado de discípulo de Jesus do que de crente. Sabe o que eu acho muito engraçado naqueles que se dizem discípulos de Jesus muitas vezes? Eles querem que as pessoas venham a uma comunidade cristã, mas que essas pessoas já venham moldadas aos costumes daquela comunidade cristã. E isso não vai dar certo. Nunca. A gente olha para as pessoas e a gente muitas vezes olha para alguém que é diferente, com desprezo. Não, essa pessoa não está vestida de acordo com o ritual da nossa igreja. Essa pessoa, ela está falando de uma forma diferente. Olha como esse pastor prega, ele prega com um computador. Cadê a Bíblia dele? Olha como que ele faz, olha como aquela pessoa canta. Já percebeu que nós, muitas vezes, como discípulos de Jesus, criamos preconceitos e deixamos de acolher as pessoas? Perceba que esse preconceito era tão grande na época de Jesus, que a mulher samaritana diz o seguinte, em João capítulo 4, versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Esse é o clima daquele tempo. Tanto é o clima daquele tempo que Jesus, ele conta uma parábola, a parábola do bom samaritano, e é uma parábola bombástica para os judeus. Porque não poderia ter um bom samaritano, não poderia ter um samaritano melhor do que um judeu. E quando você ouve a parábola do bom samaritano, você percebe que aquele bom samaritano, que tinha um estereótipo completamente contrário a tudo aquilo que era sagrado e santo, Jesus coloca aquela pessoa como a pessoa mais próxima do caráter dele. Enquanto o sacerdote, o sacerdote e o levita que caminham naquela parábola e olham para o caminho e veem a pessoa que está ali acidentada, que foi roubada, maltratada, que está moribunda, o sacerdote e o levita, eles olham para aquela pessoa com desprezo. Muitas vezes, nós somos o levita e o sacerdote da parábola do bom samaritano. Nós somos essas pessoas. Nós olhamos para a pessoa que é diferente da gente, que pensa diferente, que crê diferente, que canta diferente, que se veste diferente. E ao invés da gente criar pontes, nós criamos verdadeiras barreiras, não por aquilo que está na palavra de Deus, porque aquilo que está na palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, é inegociável. É inegociável. Mas nós criamos formas, nós criamos modelos, e quando pessoas fogem ao nosso modelo, nós discriminamos, nós afastamos essas pessoas. E é isso que muitas vezes acontece. Então, o que Deus está fazendo aqui? Eu creio que Deus está moldando o caráter de Filipe. Deus pega um dos pilares, um dos líderes, um dos oficiais da igreja, diante de uma perseguição, de uma mudança drástica.
E ele leva essa pessoa para uma situação que talvez ele não gostaria, que ele não queria. E daí você pode até pensar para assim, mas o Wellington, ele foi para Samaria ali, né? Cumprir a grande comissão, porque lá Jesus, em Mateus capítulo 28 e também em Atos capítulo 1, ele disse para ir até Samaria e pregar o evangelho. Meu irmão, para de ser inocente. Filipe está fugindo da perseguição. Paulo, a Bíblia diz que Paulo respirava ameaças de morte contra os discípulos. Estevão morreu. Filipe está indo para Samaria, não só para pregar o evangelho, isso acontece. Mas Filipe está indo para Samaria porque nenhum judeu vai até Samaria buscar ele. É por isso que ele está indo para Samaria. Esse é o primeiro movimento dele. Mas, lógico, chegando em Samaria, ele faz uma coisa. Ele prega o evangelho. Ele prega o evangelho. E essa é uma postura que nós vamos exaltar. Fique calmo. Mas a gente precisa olhar com as lentes reais da palavra de Deus. E não com lentes românticas. E é nessa realidade que o Espírito Santo trabalha o nosso coração e molda o nosso coração para aquilo que ele está fazendo. Deixa eu te perguntar. Como anda então o seu preconceito? Você tem algum preconceito no seu coração? Se você o tem, eu gostaria de convidar você a colocar isso diante de Deus. A falar, Senhor, muito mais do que acolher pessoas, eu afastei pessoas do Senhor. Talvez seja um momento de você pedir perdão por esse pecado. Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz, olha para os meus pequeninos, ai de você se tornar uma pedra de tropeço para aqueles que são pequeninos, para aqueles que estão começando na fé. Ai de você que é mestre na lei, que já conhece, se você está se tornando uma pedra de tropeço, e nós muitas vezes nos tornamos pedra de tropeço, não por um escândalo de pecado, mas nós tornamos pedra de tropeço porque nós não acolhemos as pessoas. O texto continua dizendo o seguinte: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Primeira coisa, Filipe foi ouvido por aquelas pessoas. Então, Filipe, ele pregava o evangelho de maneira clara. Então, ele foi ouvido por aquelas pessoas. Segunda coisa, houve sinais miraculosos, ou seja, não somente existem a pregação através daquilo que você, da sua fala, mas existe a pregação, as evidências de que o reino de Deus está chegando através das suas atitudes, daquilo que você faz. Né? Então, mas deixa eu te mostrar uma coisa. Stephen Lee, ele fala de 4 razões porque não compartilhamos o Evangelho. Primeira razão, por que pessoas não compartilham o Evangelho? Por pouca compreensão do Evangelho. Pessoas não compartilham o Evangelho por pouca compreensão do Evangelho. Talvez você possa estar nesse quesito. Você fala assim, bom, eu ainda não sou uma pessoa que compreendeu de fato o Evangelho de Jesus, então eu preciso entrar mais a fundo naquilo que é o Evangelho. Mas também pode ser a possibilidade de você ter um discipulado sem conexão com a missão. Então você tem um discipulado desconexo. Você até conhece muito do Evangelho. E talvez esse aqui seja um problema. Porque você conhece tanto do Evangelho, mas você não consegue liberar o seu conhecimento, passar o seu conhecimento para alguém.
Ou seja, o seu discipulado, aquilo que você aprendeu a sua vida inteira, está desconexo com a missão. Porque talvez você pense que missão seja somente quem faz missão, são os pastores, quem faz missão são os missionários, e você pensa, missão é algo que está distante de mim. Não. Missão é o que eu faço dia a dia, é o que eu trabalho de segunda, é o meu trabalho de segunda a sexta, de segunda a sábado, na verdade dizendo, é missão. Missão está na minha casa, com os meus filhos, missão está com a minha esposa, missão está com os meus amigos. Isso é missão. Ainda, medo de ser alvo de rejeição ou preconceito. Você fala assim, bom, se eu for seguir o Evangelho, de fato, se eu me tornar um discípulo de Jesus verdadeiro, se eu quiser viver o Evangelho, eu vou ser perseguido. Porque eu vou ter que ser íntegro. Se eu quiser viver o Evangelho, eu vou ter que dizer não para algumas coisas que muitas pessoas dizem sim. Se eu quiser viver o Evangelho, eu vou ter que ser uma pessoa que fala a verdade acima de tudo. Se eu quiser viver o Evangelho, eu vou ter que ser uma pessoa que ama de fato as pessoas. Se eu quiser viver o Evangelho, eu vou ser muitas vezes taxado por bobo ou por mole, porque eu sou gracioso com as pessoas. Eu vou ser taxado de tonto, e daí vai gerar sobre mim uma rejeição, vai parecer que eu sou fraco. E daí você tem medo de ser alvo de rejeição, você tem medo do preconceito, porque você pode olhar para si, mas será que eu vou ser identificado como aquelas pessoas como aqueles tipos de pregadores que não são tão crentes assim, vamos dizer por aí? Ainda, a falta de consciência e amor pelos perdidos. Talvez você não tenha amor por aqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus. Você pensa da seguinte forma, bom, eu estou salvo, o resto é o resto. Eu estou salvo, o resto é o resto. O importante é que eu já estou salvo, então não me importa o meu próximo, não me importa o vizinho da baia de onde eu trabalho, não importa ninguém, porque afinal de contas eu estou salvo. A pergunta é, será? Com esse tipo de pensamento? Bom, mas se você quer mudar essa perspectiva na sua vida, deixa eu apresentar aquilo que eu chamo de os 3 Cs para alcançar os seus amigos e parentes. Primeira coisa, se você quer alcançar alguém para Cristo Jesus, converse com Deus. Se você quer alcançar alguém para Cristo Jesus, se você quer que alguma pessoa conheça o Evangelho de Cristo, você realmente precisa, neste momento, conversar com Deus. Você precisa falar, Deus, olha, eu quero atingir essa pessoa, me dá as melhores estratégias. Conversa com Deus sobre o que você quer fazer. Segunda coisa, conecte-se com a pessoa. É muito importante que você se conecte com a pessoa. Terceira coisa, conte a sua história. É muito importante você contar a sua história. O que Deus está fazendo na sua vida. Sabe que eu muitas vezes olho para algumas pessoas e eu fico pensando assim, poxa, será que as pessoas não vivem nenhuma experiência com Deus? Porque assim, o que as pessoas falam é o do que o outro falou. Porque fulano viveu isso, porque Beltrano viveu isso. Calma aí, meu irmão, o que você viveu com Deus? O que Deus fez por você? Como Deus te libertou, te livrou? Como Deus mudou o seu caráter? Como Deus tem moldado o seu caráter? É impossível você ter uma história numa igreja, numa comunidade, você sentar domingo após domingo, num banco de uma igreja, e você não perceber Deus mudando a sua história. Deus mudando o seu caráter. Mas deixa eu dar uma ênfase agora, nesse segundo ponto. Conecte-se com as pessoas.
Como que a gente faz isso? Porque aqui é a chave, esse aqui é o miolo. Primeiro, conversa com Deus é uma ação sua. Segundo, conte a sua história. Você só pode fazer esse conte a sua história se você se conectou com a pessoa. Se você não consegue se conectar com a pessoa, a sua história vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro e você não será bem sucedido na sua missão. Mas deixa eu te mostrar então como você se conecta com a pessoa. Primeiro, estabeleça um relacionamento. Abra o seu coração, estabeleça um relacionamento. Segundo, escute mais, fale menos. Pergunte para a pessoa qual que é a história dela. Escute a pessoa. As pessoas hoje precisam ser ouvidas. E eu acho que neste momento que nós estamos vivendo de pandemia, o que as pessoas precisam é serem ouvidas. Se você pegar o seu telefone e ligar para alguém e falar, conta a sua história, tem pessoas sedentas para contar histórias. Então, eu gostaria de convidar você, que é um discípulo de Jesus e quer ter uma experiência edificadora de apresentar o Evangelho para alguém, faça isso. Pegue um telefone e ligue para uma pessoa e fala, conte a sua história. Por último, encontre um espaço para servir. Uma das coisas mais gratificantes como cristão é você servir alguém. Como a graça é transformadora. Quando você dá algo para alguém e essa pessoa não espera que aquilo seja dado a ela. Você já teve essa experiência de dar algo para alguém, assim, você entregar algo para essa pessoa e a pessoa, uau, por que eu ganhei isso? Eu não mereço, e você sabe que a pessoa não merece, mas aquilo comove o coração da pessoa, aquilo toca o mais profundo da alma de alguém, a graça, se demonstrar gracioso para alguém. Se coloque diante dessa pessoa para servir. Talvez o que falte para você é ligar para alguém e dizer assim, como eu posso te servir? Como eu posso te ajudar? Um dos mandamentos recíprocos que o apóstolo Paulo nos dá é sirvam uns aos outros. Demonstre, e a gente pensa que servir é se tornar um capacho, um subserviente. Servir, aos olhos da Bíblia, é você ser gracioso com as pessoas. Assim como Cristo Jesus foi gracioso com você. É isso. Ainda. Versículo 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. É o final de tudo que significa o ressignificado do Evangelho. O Evangelho de Deus traz alegria. O Evangelho de Deus, ele dá uma grande alegria. Perceba, não houve um novo momento econômico. Não houve uma prosperidade financeira. Não houve isso. O que aconteceu, o texto bíblico nos informa. Porque houve grande alegria? Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Os sinais do reino de Deus se fizeram presente naquele lugar. Os sinais do reino de Deus se fizeram presente porque as pessoas ouviram o Evangelho. Porque as pessoas se conectaram com Filipe. Porque Filipe, de alguma forma, serviu aquelas pessoas. E ao ouvirem o Evangelho, ao verem os sinais, porque o Evangelho, o reino de Deus, quando ele chega, ele transforma a vida de uma pessoa. Perceba o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 5. Diz, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus.
e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é libertação. Paulo está olhando para os coríntios e falando assim, olha, as nossas armas, as nossas grandes armas, não são armas humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus. E perceba, ele fala destruir argumentos, o que ele está falando aqui é de filosofias, é de cosmovisões. O Evangelho, quando chega, ele destrói as narrativas erradas do mundo, ele destrói as cosmovisões equivocadas do mundo, e ele instala na pessoa a verdadeira narrativa, que é o Evangelho de Cristo Jesus, e aquilo que o Deus Pai está fazendo na história, através do Espírito Santo. É isso que o Evangelho faz, então ele destrói os argumentos, ele destrói toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E olha o que ele faz, ele leva cativo todo o pensamento, para torná-lo o quê? Obediente a Cristo Jesus. Filipe, quando ele prega o Evangelho a Samaria, isso acontece com os samaritanos. Eles têm os seus pensamentos cativos em Cristo Jesus, a sua visão de mundo é redimensionada pelo Evangelho de Deus. Assim deveria também ser a nossa visão. A nossa visão não deveria ser uma visão secular, mas a nossa visão deveria ser uma visão moldada por aquilo que Deus está fazendo na história. Então o nosso coração não entraria em desespero, porque aquilo que Deus está fazendo na história não é aleatório. O mundo não está sem um maestro. Deus está orquestrando toda a história da humanidade e o nosso coração não precisa ficar desesperado, porque a humanidade não vai dar errado. Por que ela não vai dar errado? Não é por causa das minhas qualidades, das suas qualidades, mas é por causa daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos verdadeiramente humanos. Em Cristo Jesus, e é o que a palavra de Deus diz, nós recebemos uma nova vida, um novo caráter. Porque aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Porque aquele que está em Cristo Jesus não está mais morto. E é isso que Paulo está dizendo, quando Paulo diz, olha, se você está em Cristo Jesus, você não está mais morto, é porque você está revestido de uma nova humanidade, não da sua velha humanidade, não da sua velha carne, mas da humanidade que é Cristo Jesus. Cristo Jesus vem e se reveste. Você através da ação e do poder do Espírito Santo. Tim Keller ele diz o seguinte: a maioria dos cristãos querem apenas sobreviver na cidade. E os melhores cristãos querem conquistar algumas coisas na cidade, algumas pessoas na cidade. Um cristão que foi mudado pelo Evangelho quer a alegria da cidade como um todo. O que você não quer é apenas sobreviver. Eu não quero ser um sobrevivente. Eu creio que você também não quer ser um sobrevivente. Deus não nos fez para sermos apenas sobreviventes. A estratégia de Deus para curar o mundo foi trazer alegria para a cidade. E Deus traz a alegria plena em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente, satisfeito, alegre. Eu aprendi o segredo. Então Deus não me fez para ser um sobrevivente. Deus me fez através de Cristo Jesus, nova criatura, para viver uma vida plena, porque é o que Jesus diz, porque nós teremos vida e vida em abundância. O que podemos fazer para ter
toda a alegria cheia, toda a cidade cheia de alegria? Como podemos servir a cidade? Como podemos curar as pessoas? Somente com o Evangelho de Deus. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 20, ele diz: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Por isso que Jesus, ele olha para os seus discípulos, quando ele está falando da promessa do Espírito Santo. Ele diz para os seus discípulos: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vocês receberão poder. Essa é a promessa que está sobre nós. E esse poder, ele faz com que nós não caiamos, nós não fiquemos desesperados. Deus não nos deixa cair em desespero, porque Ele deu poder. Poder que vem do Espírito Santo. Eu queria convidar você a pensar nessas perguntas. Talvez você fale assim, mas a cidade, Wellington, a cidade. Deixa eu lembrar uma coisa. A nossa igreja, ela está no coração da cidade. A nossa igreja é uma igreja para o coração da cidade. Deus nos colocou aqui por um motivo. Eu gostaria de convidar você nos próximos dias, nos próximos meses, você usar esse tempo de quarentena para orar e pedir para Deus: Deus, o que o Senhor está me chamando para fazer? Daí você pode pensar assim, mas Wellington, eu já fiz tanta coisa. Eu quero que você lembre de Josué e Caleb. Que depois, aos 80 e poucos anos de idade, Josué e Caleb, eles têm força para entrar e tomar posse da terra, porque aquilo era uma promessa de Deus. Que Deus renove a sua força e te dê alegria e uma visão para a cidade. Eu quero que você pense como nós podemos servir a cidade. Como nós podemos curar as pessoas. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, porque o Senhor nos desafia a mudar a nossa forma de ver as coisas, ó Deus. O Senhor não nos abandona ao desespero. O Senhor não nos abandona, Deus. O Senhor cumpre a Tua promessa. O Senhor é o Deus presente. É o Emanuel, é aquele que caminha com o povo. E o Senhor está conosco neste momento, caminhando. Muitas vezes nós não o vemos, ó Deus, nós não o percebemos. Mas o Senhor está lá, trabalhando a nosso favor, porque o Senhor não descansa. O Senhor está todo o tempo cuidando do seu povo. E neste momento, ó Deus, de luta, de dificuldade, o Senhor está cuidando de cada família dessa igreja, de cada família dessa cidade. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor os cubra com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que eles experimentem do poder do reino de Deus, que eles experimentem da ação do Teu Santo Espírito, porque o reino de Deus é poder de Deus. O Espírito Santo de Deus é poder de Deus sobre nossas vidas. Nos dá essa visão, Senhor. Traz isso ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Porque isso é uma promessa Sua. Nos faz ver e desfrutar dessa promessa, Pai. Nós queremos experimentar, ó Deus, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, para a honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.